Salve rapaziada, mais um vídeo do canal Caras e vamos ver aqui, né, um pouquinho da repercussão ainda, mas agora nessa questão internacional, né, não só da vitória do Flamengo, mas dos clubes brasileiros no geral, porque tá surgindo aí também outra polêmica agora. É porque os torcedores europeus não estão se importando com o torneio, isso e aquilo. Muito bom, pelo menos a gente bate neles mais fácil ainda, ganha esse título, da próxima eles vêm com mais vontade, né? Vamos ver aqui o que o Mauro César falou sobre a repercussão internacional dos jogos do Flamengo e do futebol brasileiro no geral, né? Ah, tá passando pano. Quem fala isso não raciocina. É um fato, cacete. Porra, quer que eu minta? É um fato. O João Castelo Branco, nosso companheiro da ESPN, foi nos pubs que lotam de torcedores do Chelsea na hora do jogo com o Flamengo, não tinha ninguém. E foi num pub de rubro-negros de Londres, estava lotado. Eles não dão a mesma importância, isso é um fato. A gente não vai mentir. Não vai mentir, isso não é desvalorizar, é um fato. Agora, se eles não dão importância, é problema deles. Você vai lá e ganha dos caras. E faz o quê? Faz com que eles comecem a mudar o olhar. E essa situação em que eles não respeitam tanto, não temem, a melhor palavra é temer, os times sul-americanos, foi construída pelos times sul-americanos que fracassam retumbantemente ano após ano. Inclusive, não conseguem, em alguns momentos, chegar nem à decisão daquele Mundial do final de ano contra o europeu. Ah, mas não falavam nada quando o time brasileiro chegava cansado. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu cansei de debater em programas de esporte sobre esse assunto, de fazer conta. O tal time campeão sul-americano fez tantos jogos, o europeu fez tantos jogos. Acompanhei a final de 19. Vi o João Castelo Branco, com quem eu trabalhava na época, perguntar. Estava do lado, para o Jürgen Klopp. Você sabe quantos jogos o Flamengo fez? O Klopp, não. Logo depois do jogo do Liverpool contra o Monterrey, que classificou para a final com o Flamengo, tinha vencido o Al-Hilal. Ele falou, não sei. Aí o João falou, 74, algo assim. Ele tomou um susto. Nossa, isso tudo? 74 jogos? Ele ficou até assustado, ele não sabia. Se falava sobre isso, sempre se falou sobre isso. Não é verdade que não se falava. E claro que sempre foi colocado nas análises sensatas, sim. Nas análises idiotas, translocadas, evidente que não. Mas quem pensa em futebol de forma razoável sempre falou isso. Olha, gente, na verdade, o time chega... Claro, o Botafogo não chegou cansado contra o Pachuca. Claro que chegou. O Palmeiras na pandemia, claro que chegou. E perderam. Mas também, Botafogo, Palmeiras, com times mais fortes que seus adversários, perderam. É feio. Como é feio, de repente, você vê o PSG perder o Botafogo. O elenco que tem o PSG, para eles é feio. O Chelsea ser dominado pelo Flamengo, foi subjugado pelo Flamengo. É feio para eles. Isso começa a mudar o olhar do europeu com relação a esses confrontos. Quem tem a obrigação de mudar isso são os times sul-americanos, enfrentando, vencendo, jogando bem. Então, quando a gente coloca tudo no contexto, isso não é desvalorizar nada, ninguém está desvalorizando nada, isso não é desmerecer os times sul-americanos, coisíssima nenhuma, isso é apenas tratar as coisas como elas são de maneira realista e honesta, antes de qualquer coisa. Tudo isso é verdade. Que eles chegam mais cansados, é verdade. Que eles não dão a mesma importância, também é verdade. Que os times brasileiros estão mais inteiros nesse momento, fisicamente, também é verdade. É óbvio. Agora, vai lá, ganha dos caras e muda essa história. E comemora, e festeja. Eu falo isso desde sempre. Aliás, tem alguns elementos que distorcem o que a gente fala. Aí um babaca ou outro vai lá e grava um vídeo no YouTube, distorcendo tudo. Eu nunca desmereci nada, apenas eu não fico mentindo para o torcedor, tentando passar uma ideia como se os times sul-americanos fossem mais fortes do que os europeus mais fortes. Não são. Não são por uma razão muito simples. Eles têm o dinheiro, eles têm a grana. O Estevão é o jogador mais talentoso surgido no último ano e meio do futebol brasileiro. Já está de malas prontas para jogar no Chelsea. É como se o Juventude contratasse o melhor jogador surgido no futebol da Inglaterra. Porque, não no caso do Chelsea, mas, por exemplo, me expressei mal, os dois volantes campeões da Libertadores, João Gomes do Flamengo 22 e o André pelo Fluminense 23. Os dois jogam no Wolverhampton. É como se o Juventude aqui no Brasil contratasse os dois volantes jovens que estivessem sendo convocados para a seleção da Inglaterra. Então, o que acontece, o que a gente vê, é que tudo isso é verdade, está tudo dentro de um grande caldeirão. Então, é para entender o contexto, saber que tudo isso é fato, valorizar as vitórias brasileiras. A partir do momento que os times do Brasil e da América do Sul em geral conseguem enfrentar e superar os europeus, você oferece desafio técnico, mostra para eles que, olha, a coisa não é tão simples agora, e aí eles vão começar a mudar. E aí pode ficar até mais complicado nesses embates. Eu duvido, Odó, que nos próximos confrontos de times da Europa com times sul-americanos, eles entram, então, assim, achando que podem ganhar. O que o Mauro César falou faz sentido e azar deles. O Flamengo vai lá, ganha e é o que importa. Se a gente ganhar o título, melhor ainda. Traz esse título pra América do Sul, mostra mais força ainda, cara. E azar deles. Na próxima, eles que venham e tente jogar melhor. Vamos ver aqui também os correspondentes lá da TNT, né? Já que eles um mora em Portugal, na Espanha. Ver qual é a visão deles de lá, né? A percepção dos europeus, né, nesses dois continentes a respeito do Mundial. Como está
como estão, no caso, as transmissões e comunicações na Espanha, Alemanha e Portugal em relação a esse torneio? Acho que não haverá um próximo. É a opinião aí do João. Como é que tá a cobertura aí no país de vocês, hein? Aqui eu acho que a cobertura está sendo muito boa. As audiências estão boas porque está passando na TV aberta, que não é normal ter futebol na TV aberta. Normalmente passa a seleção da Espanha, algum torneio de seleções, e, por exemplo, La Liga só é possível que seja transmitido na TV aberta os times que não jogam competições europeias. Então, essa temporada, por exemplo, do Barcelona, que foi o primeiro, até o Raio Vallecano, o Betis, eu não lembro qual foi o último agora classificado, Celta de Vigo, enfim. Até o sexto, sétimo colocado, esses times não passam na TV aberta do futebol espanhol na temporada seguinte. Então, quando você tem a chance de ver o Real Madrid, o Atlético de Madrid na TV aberta, e aí times como, sei lá, Manchester City, a Juventus, o Chelsea, o PSG, as audiências estão boas. Fora que quem transmite, que é a DAZN, também está transmitindo de graça o Mundial, porque ela comprou os direitos e distribui gratuitamente. Porque não tem outras coisas rolando, né? E não tem mais nada rolando. Então isso também isso ajuda, é né? isso. Sem concorrência, né? Não tem outra concorrência futebolística, então isso ajuda. E eu acho que as transmissões estão sendo muito respeitosas com todos os times. Os narradores e comentaristas conhecem os times, os jogadores, de onde que vem, o que fizeram, se está jogando bem, se está jogando mal. Ontem, o jogo da Inter foi um jogo piorzinho de acompanhar, então teve mais debate. Foi a primeira vez que eu vi um debate bom, assim, sobre a força que os sul-americanos estão mostrando. Falaram da força do futebol brasileiro, que tem bons times, da chegada dos técnicos europeus e como isso fez com que os times brasileiros taticamente também melhorassem, que são competitivos, que a Liga Brasileira hoje tem dinheiro. De todos os jogos que eu vi, foi a primeira vez que eu vi algum debate sobre a força dos brasileiros e esse tipo de coisa. De resto, estão falando que os times europeus estão de uma marcha menos, que fisicamente não estão bem. Eles não falaram de não levar importância, até porque é o torneio que eles estão transmitindo. Mas eu gostei do debate que teve ontem no jogo da Inter com o Ural Reds sobre a força dos sul-americanos, especialmente dos brasileiros, e por enquanto as audiências estão sendo boas por conta desses outros aspectos. Aqui em Portugal tem uma questão de que só a TV fechada passa e ainda tem que fazer download de um aplicativo. A TVI também está passando alguns jogos, mas são pontuais, e a TV aberta. Ficou meio estranho essa questão da só uma detentora ter e depois ela repassar, porque muitos esperavam em outros canais aqui em Portugal e não rolou, mas sim o debate se é bom ou não está rolando. Muitas críticas aos portugueses, né? Porque o Porto passando problemas seríssimos e o Benfica, mesmo no jogo que ganha, teve uma polêmica entre Bruno Lage e o Cocho, né? Os dois saíram brigando no banco de reservas. Acho que pouco se falou do jogo e mais disso aqui em Portugal, até porque o Auckland é o que é. E na Alemanha, cara, teve, assim, no Bayern de Munique, acho que a imprensa bávara está até curtindo a recuperação do Musiala. O Bayern de Munique está sendo um caso à parte, tá? Inclusive, eu acho que o time mesmo está levando um pouco mais a sério do que outros europeus. O jogo contra o Boca o primeiro tempo foi muito bom do Bayern e depois caiu fisicamente e tal. O Boca também, na luta, tentou ali igualar as coisas, terminou 2-1 o jogo, mas o Bayern eu acho que está tendo um cenário à parte. Agora, o Borussia Dortmund tem informação na Alemanha de que a direção do Borussia queria que os jogadores levassem a sério até pela parte financeira e de que os jogadores não queriam jogar a competição. Isso é informação da imprensa que cobre diariamente o Borussia Dortmund. E ontem teve uma foto que eu achei feia demais dos jogadores assistindo o jogo dentro do vestiário, por conta do calor. Os caras saíram do banco de reservas e assistiram o jogo dentro do vestiário por conta do calor, e estava, acho que, 30, 32 graus, sei lá, a sensação térmica no banco de reservas lá, mas achei muito estranho. Eu nunca vi isso. Ou deixei passar se isso acontece com frequência. Mas há um debate, sim, na Alemanha nesse sentido, especialmente por esse comportamento do Borussia Dortmund. Só uma coisa, sobre isso que você tinha falado de convenção de jogadores, eu vi o André Vilas-Boas também falando isso, né? Foi antes. Foi antes do Foi o do Dortmund foi durante. Do Dortmund a informação foi durante. Foi depois do primeiro jogo contra o Fluminense. Ô, Tati, aí na Espanha também existem dois lados, né? Ao lado que o presidente de La Liga, que é o Tebas, ele diz que essa competição não pode mais existir, que atrapalha o calendário, que se os principais times espanhóis forem até a decisão vai ter que adiar as primeiras rodadas de La Liga e tal. Ele é absolutamente contra o Mundial. Por outro lado, a Federação Espanhola já está se candidatando a sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes, né?
Então, como que aí na Espanha está sendo visto, aí em Madrid principalmente, esse lance da Copa do Mundo de Clubes? Acho que tem um pouco desse fato de ser a primeira, gera um estranhamento, mas eu acho que é algo que chegou para ficar, né? Minha opinião. O futebol espanhol ele tem muitas guerras internas, né? La Liga com a Federação Espanhola, com o Real Madrid, com alguns clubes, com outros não. É uma guerra generalizada e que acontece há muito tempo. E o presidente da La Liga claramente não quer o Mundial de Clubes. A Federação Espanhola, sim. O Real Madrid, que está brigado com o La Liga, também gosta. Já os outros clubes não gostariam, mas se um dia jogarem, talvez eles gostem. Então é uma briga meio generalizada e cada um defende o seu por aqui. Mas eu acho que, no geral, assim, a Espanha quer se candidatar para a próxima, né? A informação que chega dos Estados Unidos. Em teoria, a FIFA não tem obrigação de colocar o Mundial de Clubes nos países que vão sediar a Copa do Mundo no ano seguinte. Mas a Espanha, eu acredito que vai tentar utilizar isso para tentar convencer a FIFA. Como de foi fazer. agora com os Estados Unidos, né? Porque vira um Exatamente. evento teste, né? O Brasil tá tentando também. E Acho até que a Arábia Saudita, né? Mas a Arábia Saudita pela situação do calor, né? Até pela questão dos estádios com torcida, né? Eu acho que os países sul-americanos, no caso o Brasil, que se candidatar, e os europeus que tiverem cultura de futebol, no caso da Espanha, eu acho que vão sair na frente para a gente não ver o que a gente está vendo agora, que são muitos estádios vazios, né? Acho que esse pode ser um ponto para... Teve uma informação do VS, Tati, em relação a isso. Acho que o VS ontem publicou que Portugal e Espanha teriam uma vantagem em relação ao Brasil, por exemplo, que por conta de receber o Mundial. Eu acho que faz sentido, né? Porque, na verdade, esse Mundial de Clubes, ele ocupa um pouco da Copa das Confederações. E a Copa das Confederações, ela servia também para o país testar um pouco das estruturas para a Copa do Mundo do ano seguinte, não é? Eu quero ver ano que vem, porque vai ser Copa do Mundo. E aí, os alemães, eles vão querer jogar futebol ou eles vão ficar lá dentro do vestiário também? Porque vai ser o mesmo período do ano, vai estar quente do mesmo jeito. E você vê, né, que o Real Madrid, cara, ele tá levando a competição muito, muito a sério. E o Bayern de Munique também. Os caras estão jogando a vera. O presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, tava no estádio lá, cara. E eles estão querendo ganhar a competição. Eles não estão brincando não, cara. Só alguns times aí da Europa que realmente eles se acham mais do que sim, os outros, né? Tipo, o Borussia Dortmund querer se achar mais do que o Bayern de Munique, assim, é surreal. Mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários se você acha que os clubes estão fazendo corpo mole ou se não, ou se é apenas alguns como o Borussia Dortmund. Se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.